nossa reunião do trabalho da disciplina do mestrado ProF, da disciplina Metodologia do Ensino da Educação Física. Estou aqui com meu amigo Rafael, Douglas, a Kelly e a Samires aí. Faz legal aí pra cá, pessoal. É nóis. Vamos lá. Através dos estudos dos textos da tarefa, a gente vai fazer um debate, uma exposição das nossas ideias relacionando com os temas dos textos com a nossa vivência nas escolas. Então, o primeiro texto a gente vai falar sobre o que os autores eles estão defendendo uma escola socialmente justa. E o que seria essa escola totalmente justa? É uma escola que ela tem um currículo comum, que ela vai aceitar a diversidade, o conhecimento prévio dos alunos, as diversas culturas. Aí ele vai estar buscando o quê? Uma igualdade, um reconhecimento e o desenvolvimento dos nossos alunos, desenvolvimento humano. Para que isso possa acontecer, pessoal, é necessário que nós tenhamos o entendimento de 3 tipos de educação que aparecem. Primeiro, a educação voltada aos resultados, que o foco são nas competências mínimas vinculadas à empregabilidade e ao emprego, que é baseado numa tendência lá do neoliberalismo. Então, trazendo para a nossa realidade de hoje, seria as avaliações de larga escala, né, o SPAES, onde não está ali verificando de fato a aprendizagem dos alunos e está colocando a avaliação como igual para todos, onde nós sabemos que os nossos alunos eles são diversos. O aluno não é comum, não existe uma receita de bolo para aquele aluno, porque os alunos eles são diversos. Eles trazem consigo diversas aprendizagens, diversas experiências para dentro dessa escola e tem que ser levantado isso em questão. Vai, Samir. E cada aluno, a gente também tem que ter a noção de que cada aluno compreende de uma forma diferente, né? A forma que eu compreendo aquele conteúdo é diferente da forma que a Kelly compreende, que o Rafael compreende, que o Douglas compreende. Então, nós, enquanto professores em sala de aula, a gente também tem que ter essa noção de acessibilizar esse conteúdo para os nossos alunos e sabendo que, como o Marcos falou, não é uma forma de bolo, não é uma única forma que vai estar chegando no conhecimento da mesma maneira para todos. Pronto, Rafael. Não, é só relembrar, né, que essas provas, o sistema cobra tanto da gente, né, das outras disciplinas, assim, na questão do português e matemática, e no nosso caso, a educação física, ela funciona como um acessório, né, sei lá, de colocar o aluno ali, sei lá, fazer uma boa prova, estudar através... Vai ter interclasse, por exemplo, né? Vai ter um interclasse, vai ter uns jogos, caso os alunos se comprometam a fazer uma boa prova em si. Ou seja, usa a educação física, né? Como moeda de troca. Isso, para conseguir os resultados que eles esperam. Justamente, cada aluno, ela traz consigo um conhecimento prévio. Não adianta dar um conteúdo considerando um único saber. Cada um tem a sua especificidade. E essa escola socialmente justa, ela tem que buscar justamente romper essas práticas excludentes, reconhecendo os saberes de cada aluno, a sua trajetória e a identidade que cada um carrega, de modo que possa contribuir com a formação dele, não só profissional, mas com uma formação integral, como sujeito, como humano, valorizando tanto a diversidade e o reconhecimento. Ele fala muito do desenvolvimento humano, né, na importância da formação integrada, a gente tem uma pedagogia crítica, mas o texto ele deixa muito restrito as dificuldades que a gente encontra no nosso dia a dia, né, para aplicar essa pedagogia crítica, que é a restrição de tempo, a gente tem pouco tempo de aula, a questão do material didático, a questão da própria gestão escolar, né, e as dificuldades que a gente encontra no nosso dia a dia para aplicar essa pedagogia crítica. Né? Os textos geralmente falam muito pouco sobre isso. Sim. Essa fala do Douglas, né, só usando, pega muito a questão de que o professor está sempre no lugar de responsável principal de todo o conhecimento. E aí, quando a gente vem, embora a gente tenha a intencionalidade de trazer uma aula em que nós possamos mostrar o protagonismo do aluno, né, poder formar indivíduos críticos, muitas vezes a realidade daquela sala, daquela turma que nós estamos,
não condiz e não é propício a esse conhecimento. Por exemplo, você está dando aula para o nono A, pode ser que no nono A, massa, sua aula foi perfeita, você conseguiu dar todo o conteúdo que você tinha programado. Aí quando você chega no nono B, acaba que a aula tem outro direcionamento, você teve que puxar, teve uma outra situação, e aí cabe ao professor ter esse jogo de cintura, né? Que geralmente não está dificilmente a gente encontra nesses artigos, esse jogo de cintura da realidade dentro de sala de aula. Pronto, Marcos. Porque é justamente aí que o aluno ele é diverso. E aí, voltando rapidamente para esse assunto da escola voltada somente para o resultado, no caso da educação física, é o aluno, a escola, no caso o professor, avaliar este aluno apenas o aspecto motor, o aspecto físico. Em contrapartida, seria ele avaliar também os aspectos cognitivos, o entendimento de regras, por exemplo, a participação efetiva deste aluno dentro da prática, que não é só ele estar participando da aula prática, e também participando efetivamente na aula teórica, respondendo questionamentos, tirando dúvidas. Seria uma das formas de nós, enquanto professor na nossa prática pedagógica, combater essa escola centrada no resultado. E aí a gente avança para o segundo tipo de escola, que é aquela focada apenas na diversidade. Que aí ele traz reconhecimento da diversidade, entretanto, a diversidade ela só é trabalhada em datas específicas. A Semana do Índio, por exemplo, o negro, tudo isso, em aspectos e datas específicas. Então, seria, trazendo para a nossa prática novamente, integrar isso que a gente falou do backstage, né, Tamires, um pouquinho antes de começar a nossa reunião, do planejamento. Então, essa parte, fazer, de fato, conexão com o planejamento do professor, dentro de todo o percurso do planejamento, não somente em datas específicas. Sim. A questão da intencionalidade do professor, né, que é importante. Quanto à diversidade, hoje em dia, só reconhecer a diversidade não é suficiente. Eu já vejo a diversidade, ela já está dentro da sala de aula. Seja por questões das deficiências, por questões de gênero, por questões de etnias, de cor, enfim. Então, assim, de raças. Então, já sabe, é suficiente só você reconhecer. Tá, reconhece. Mas a partir dessas diferenças, o que é que eu, como professor, faço para que eu possa aplicar devidamente a inclusão dentro da minha aula, né? De que forma aqueles alunos vão estar incluídos na minha aula. Então, isso exige, para além de um planejamento, né? O professor tem que estar par de todo o conteúdo que ele vai aplicar, também é interessante que ele tenha a intencionalidade de incluir esses alunos. Aí, família, faz um pouco também da questão do texto 1, né, que é a pesquisa sociocrítica sobre o ensino da educação física e a formação de professores. Ele traz uma problemática que é a questão da falta de autoria compartilhada com os alunos e professores participantes. Então, como tu falou, há essa distância, muitas vezes, de professor e aluno. Então, que propõe a questão do planejamento participativo, né, de trazer o aluno para participar também do planejamento, incluir ele no planejamento. Não é só o aluno não ser só ouvinte, ele também dar a ideia dele, trazer os saberes deles, dos alunos. E pegando esse gancho do planejamento participativo, é onde justamente o professor e o aluno podem juntos construir essa própria aula para que seja interessante para os dois. Tanto o professor, com a questão da intencionalidade em sua aula, dos seus planejamentos, quanto o aluno, ele vai estar consciente da sua formação, do seu aprendizado, de uma forma que ele vai compreender aquele processo e vai justamente valorizar aquelas ações, aquelas avaliações, aquele processo em qual ele mesmo está sendo construtor de sua formação, sua formação quanto conhecimento, valorizando sua autonomia, tomando como si a responsabilidade no seu ato mesmo de aprender, de compartilhar, de atuar, justamente como forma de protagonismo, né?
justamente no seu aprendizado. Pegando esse gancho, além de eu estar promovendo a autonomia do aluno, né, que faz parte do desenvolvimento, eu também vou estar me aproximando da realidade do contexto dele. A partir do momento que eles vão falando as realidades, eu vou ter um maior conhecimento da diversidade. Principalmente a gente que tem um número muito grande de alunos, para a gente se aproximar da realidade de cada um é difícil. E a partir do planejamento participativo, a gente conhece a realidade deles, né? Sim, e aí é justamente onde vai não só ter uma formação única em que o professor simplesmente chega e dita como vai ser a aula, como também vai ser uma aula mais rica, porque vai ter contribuição não só de um aluno, dois, mas pela diversidade cultural entre todos. Sabemos que acabamos de falar que existe justamente uma diferença entre esses saberes dele e que contribui justamente com essa formação. E voltando das três tipos de educação que a gente tem citado nos artigos, a última é quando o foco é exclusivo no resultado e o outro foco é exclusivo na diversidade. Isso tudo pode acabar negligenciando o ensino voltado para o desenvolvimento humano, das capacidades humanas, que é o texto 2, se eu não estiver enganado. E aí, neste caso, o professor deve dominar o conteúdo, mas não somente o conteúdo, mas os métodos e os procedimentos investigativos do conteúdo do qual ele vai ministrar, que seria o conhecimento pedagógico, que é aliar o conteúdo juntamente com a didática, porque aí, através disso, a gente vai conseguir o papel social da escola, que seria assegurar os meios para que os alunos se apropriem destes conhecimentos. E quando a gente traz isso para a nossa prática, a gente pode estar trabalhando lá, além da diversidade, que a Samir colocou muito bem explicado. Dentro do planejamento, nós colocamos ali, de fato, os jogos, as lutas, as danças. Aí, por exemplo, em dança, a gente promover a vivência corporal e o aluno perceber a diferença daquele outro aluno que está do seu outro colega, das dificuldades que ele tem, das diferenças que ele apresenta dentro da própria disciplina da unidade temática de dança. Pode ser também nas lutas. Então, o aluno ele percebe e o professor vai ser esse facilitador, que o aluno possa perceber e respeitar essa diferença. Não só perceber, mas respeitar e, de fato, vivenciar essa diferença. Vai, Samir. Vai, Kelly, pode falar. Dando um gancho aí do que o Marcos falou, dos 3 itens, tanto a escola como resultado, a escola como diversidade cultural e a escola socialmente justas fazem parte da nossa realidade. Porque tem as escolas que justamente, hoje em dia, né, estão voltadas justamente pela avaliações externas, essas escolas que justamente valorizam essas práticas momentâneas, que é justamente o 7 de setembro, essas datas comemorativas, que não deixam de participar principalmente nas escolas públicas municipais. E, querendo ou não, os professores, quando realmente atuam em prol dessa escola socialmente justa, que busca valorizar os conhecimentos dos alunos, que busca justamente ter a formação integral. Vai, Samires. Não, só complementando, né, com tudo aí que vocês já falaram, essa ideia de uma escola mais justa, é importante que nós, enquanto professores, possamos permitir que os nossos alunos tenham, né, esse acesso e essa vivência, mas também considerar o contexto em que aquela escola está inserida, né, que o que vai funcionar na escola não vai ser a mesma coisa que vai funcionar na escola do Douglas, na escola do Mar. Bem lembrado. Então, assim, realmente considerar também, né, a realidade daquela comunidade, daquela escola, daqueles alunos que estão inseridos na nossa sala de aula. O próprio planejamento também, né, para ser flexível. Como foi dito mesmo, um planejamento, uma aula que você planeja para uma turma, não significa que vai dar certo na outra, né? O mesmo que seja o mesmo nível, vai depender justamente do público, se ele vai estar realmente envolvido ou não com aquela dinâmica, com aquela atividade. Pode acontecer outros questionamentos que na turma anterior não tenham acontecido, né? Através da diversidade. Então, de fato, é super importante o professor, dentro do seu planejamento, levar em consideração
o local onde a escola está inserida, não somente os conteúdos que este aluno traz, dos